Aguardando o Move. Ele vai entrar pelo Instagram do Move. Oi, Rafael. Opa, Tudo bom? cheguei. Seja bem-vindo. Que a nossa live seja um instrumento de paz e esclarecimento para as pessoas. É muito prazer em te receber no meu Instagram, tá? E te ter aqui, porque você sabe, eu sou sua fã. Muito carinho, muita gentileza da sua parte. Tá? Eu estava explicando que a nossa live hoje vai ser sobre o tratamento espiritual com os animais, coisa que você sabe fazer muito bem, falar muito bem, né? Então, a gente vai começar o nosso bate-papo e as pessoas estão chegando, a Isabela chegou agora, as pessoas estão chegando e a gente vai conversando, né? E você está me ouvindo bem, Rosimar? Estou te ouvindo Acabou bem. essa altura? Você está me ouvindo bem também? Tá ótimo o seu áudio, muito bom mesmo. Então tá. Então, vamos começar a conversar. Primeiro, eu estava apresentando você e agora eu vou explicar rapidamente como a gente se conheceu, né? Foi aquela fatídica casa do Ingá, que eu fiz aquele resgate louco ano passado, vai fazer um ano esse ano, né? Dia 26, porque foi um dia antes do meu aniversário, eu ganhei de aniversário 49 cachorros, né? Com resgate, e acabei ficando com eles e você acabou me ajudando, a gente se uniu, né? Então, seja bem-vindo. E a gente vai começar a falar, tá? Quer dizer, você vai começar a falar, eu vou começar a te perguntar as coisas, tá? Então, no ponto de vista espiritual, o que são os animais para você? Tá bom. Deixa eu primeiro saudar aí a turma que está nos acompanhando, saudar a Rosimar, que é uma querida, a sua família, eu conheci a sua irmã e o seu pai daquela vez, no ano passado. Então, mande um abraço a todos eles Ela e está a assim. toda a turma que tá bom. E a turma toda que está aqui também, interessada em conhecer a questão animal, seja do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual, precisamos muito conhecer mais sobre a natureza dos animais, sobre a senciência dos animais, as capacidades de cada um deles e também as maneiras com que podemos fazer para ajudá-los. Não é isso, Rosimar? Sim. Então, é muito importante. Temos muito o que fazer, tanto para ajudá-los, quanto também para não fazer com que eles sofram diante de muitas práticas nossas ainda, que são bem nocivas a eles. E é muito bom conhecer pessoas que estão engajadas por esse ideal, como é a Rosimar e como outras pessoas de Niterói que têm colaborado muito pelos animais. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês, dividir esse espaço para falarmos sobre os animais. Respondendo a sua pergunta, Rosimar, quem são os animais para mim do ponto de vista espiritual? Bom, eu vou dizer do ponto de vista do Espiritismo de Allan Kardec, que é a escola filosófica espiritual do qual eu me filio. Eu sou membro do Grupo Espírita Servidores de Jesus, aqui em Niterói, que fica no centro da cidade. Nós vamos completar esse mês 31 anos de existência, se me recordo bem, e nós lá temos feito também um trabalho em prol dos animais. Ainda modesto, mas nós estamos ampliando. Então lá a gente recebe doações de alimentos para animais, roupas, medicamentos. Lá nós fazemos grupo de estudo para os animais, grupo de estudo para conhecer a espiritualidade e a natureza dos animais. E estamos, de alguma maneira, convidando pessoas que conheçam as questões que envolvam os animais para também falar, trazer as suas experiências para nos ajudar nessa caminhada. Bom, então, do ponto de vista da doutrina espírita, da filosofia espírita, eu entendo que os animais espiritualmente são seres espirituais em evolução. Assim como nós, assim como eu, do ponto de vista espiritual, me compreendo como um ser espiritual em evolução, ou seja, sou além da matéria, me valho desse corpo físico para aprender, para desenvolver, para evoluir. Os animais também são seres espirituais em evolução e que vão chegar também à fase de humanidade.
a fase que nós nos encontramos agora. Eles vão evoluir também, o espírito deles, a alma deles, e chegarão nessa condição e rumarão à evolução, rumo aí à angelitude, à perfeição, aos nomes que quisermos dar nas suas variedades de entendimento. Então, eles são uma alma, então, além ali daquele corpinho físico deles, seja com pelo, seja com escama, seja de 4 patas, seja da forma material que for, ali há uma alma sensível, que sente, que sofre, que tem emoções, que tem sensibilidade, sentimentos, capacidades e que precisam ser levadas em consideração. Então, resumidamente, é por aí. Eu conheci lá seu espaço, o centro, né, espírita, kardecista, e achei fantástico, tá? Assim, todo o trabalho que vocês fazem lá, vocês estão de parabéns. Tem um também na Tijuca, né, que também faz basicamente o mesmo trabalho que vocês fazem aqui em Niterói. E isso tem que ser ampliado, porque as pessoas têm que aprender a respeitar os animais como seres espirituais em evolução. Coisa que elas não respeitam. Elas consideram o animal como se fosse coisa. E animal não é coisa. Animal é um sujeito de direito que tem sentimentos. Então, você não pode comparar um animal que tem um sentimento, sente dor, fome, frio, sede, com uma coisa que não sente nada, que é um objeto sem sentimento nenhum. Então, para mim, Rosimar, quando eu falo que eu sou sua fã, é porque eu acho que você é um espírito muito evoluído, tá? Não, é verdade. Então, para mim, Rosimar, é um prazer enorme estar tendo esse bate-papo com você, porque assim, é muito importante para minha pessoa estar conversando com você, entendeu? Assim, eu, como humana, eu, eu me considero evoluindo sempre que eu converso com você, Rafael. Tá? Você é uma pessoa ímpar, especial, uma pessoa sem igual. Então, assim, eu acho que a gente tem uma sintonia boa, legal, e que eu espero que a gente possa trazer paz nesse momento tão ruim que está a vida das pessoas, dessa pandemia, mas que as pessoas não podem esquecer que os animais também têm sentimentos e que eles também estão vivendo esse momento junto com a gente. Então, eles, lógico que para alguns eles não estão entendendo nada, que as pessoas estão na casa e estão fazendo companhia para eles mais tempo, mas eles também estão vivendo esse momento junto com a gente, tá? E alguns animais... Você disse algo muito importante, que ajuda também a gente definir quem são os animais, quando você disse que os animais não são coisas. Essa fala é importante porque na nossa bagagem cultural, no modo de operar da ciência, da técnica, foi desenvolvido o paradigma de que os animais são coisas, são máquinas. E isso perdura até hoje em muitos corações humanos e na maneira de se fazer ciência, na maneira de se construir leis, na maneira de se relacionar com os animais e a natureza. Então, isso é algo muito vivo ainda, apesar de muitas pessoas já terem percebido, tanto pelo convívio, né, que basta a gente conviver com o animal para você perceber que há uma subjetividade, uma singularidade, há algo além ali da matéria, né, que precisa ser respeitado. Então, nós ainda estamos vivendo num momento onde esses seres são muito coisificados ainda. Então, é muito importante afirmar, como você afirmou, animais não são coisas. E a partir do momento que a gente sente realmente que os animais não são coisas, a gente passa a mudar a nossa relação com eles. A gente passa realmente a respeitar mais as sensações deles. Porque o mouse é uma coisa, né? Eu posso quebrá-lo, posso fazer o que for com ele. Mas um animal não, ele não é uma coisa. Então muda muito a relação, né? Então é isso mesmo, animal não é coisa de maneira alguma e precisamos internalizar isso e também na parte externa social melhorar muito também o modo de identificar e de se relacionar com os animais. E precisamos também divulgar isso e colocar isso para fora o maior tempo possível.
Porque a partir do momento que as pessoas, como você disse, começam a conviver com os animais, elas já têm essa percepção, elas já entendem que eles sentem tudo, mas tem algumas pessoas que ainda não têm prazer de convívio com os animais, entendeu? Então, elas ainda olham a gente como... Mas isso já está melhorando muito, porque antes, quando eu me via vegetariana e agora ao caminho do veganismo, né, e eu sou vegetariana desde que eu nasci, né, assim, então, há 55 anos atrás, que eu vou fazer 55 anos agora, dia 27, Opa, está chegando. está chegando. Isso era muito estranho para as pessoas, entendeu? As pessoas me olhavam com muita estranheza. E agora as coisas já estão mais naturais, as pessoas já estão aceitando mais essa minha opção de vida, entendeu? Graças a Deus, eles já estão aceitando. Então agora algumas pessoas falam, olha, eu não consigo, mas eu gostaria que fosse assim. Eu não, tipo, eu ainda não consegui chegar no veganismo, mas eu já aboli várias coisas da minha vida. Então, na compra de cosmético, de perfume, de shampoo, de tudo, eu já olho se faz ou não faz teste animal, pasta de dente, qualquer produto que eu vá comprar, eu olho se faz ou se não faz teste animal, porque todo animal, quando a gente fala de animal, a gente não pode se limitar a cão e gato. A gente tem que falar no animal em maneira geral, porque todo animal tem sentimento, todo animal sofre, todo animal merece respeito. Então, é isso que tem que ser dito para a sociedade, né? Se não fosse dessa forma, a gente não estaria lutando por eles. Então, eu estou aqui lutando por eles, e você está também lutando por eles, porque a gente tem um propósito maior, que é colocar os animais como sujeito de direito, e junto com tantas outras pessoas maravilhosas nessa terra, que também, como humanos, lutam pelos animais. Eu não estou sozinha, você não está sozinho, nós estamos juntos para juntos fortalecer essa luta. E todas as pessoas que estão nos assistindo, com certeza têm alguma coisa, algum sentimento pelos animais. E como essa live vai ficar gravada, as outras pessoas que ainda não têm vão entrar vão procurar olhar, espero que procurem olhar para o animal de maneira diferente. Tá? Então, como eles não são coisas e eles têm sentimentos, os animais também adoecem. E vocês fazem um trabalho lá muito... Eles têm todas as doenças que o ser humano pode ter. Vocês fazem um trabalho lá no MOVE muito bonito de tratamento espiritual que são oferecidos aos animais. Você pode explicar para a gente? Eu já conheço, mas explicar para as pessoas que estão nos assistindo esse tratamento, como é feito? Posso sim. Deixa eu esclarecer uma coisa inicialmente, que é o seguinte. O MOVE em si, ele ainda não tem uma sede física própria. Então, a nossa atuação maior é pela internet, pelas redes sociais e também em algumas casas espíritas pontualmente, porque os membros e membros do MOVE são de casas espíritas diversas, nós somos vários. Então, nas nossas casas, a gente tenta fazer alguma atuação. Então, eu sou daqui do Grupo Espírita Servidor de Jesus, e aqui na nossa casa espírita a gente tenta fazer alguma atuação pelos animais. E os outros membros e membros de igual maneira. No nosso site do MOVE, nós temos lá uma lista que recomendamos, que são de diversos centros espíritas que fazem atendimento aos animais, que oferecem tratamento aos animais, seja tratamento presencial, seja tratamento à distância. E uma casa espírita em especial, Rosimar, que é a primeira do Brasil e do mundo que oferece tratamento aos animais, espiritualmente dizendo, é o grupo ASEAMA, que é a Associação Espírita Amigo dos Animais. É uma casa espírita impressionante, voltada exclusivamente aos animais. E lá eles fazem cirurgias espirituais em animais, lá eles dão passe em animais, água fluidificada para animais, lá eles fazem atendimentos a pessoas em situação de rua, mas não só as pessoas em situação de rua, mas aos animais também que estão abandonados à rua. Então, eles levam comida, alimento e tratamento médico veterinário a esses animais também,
E, além disso, cadastram esses animais e levam esse nome para a casa espírita para fazer tratamentos à distância para eles. O mundo tem jeito, né, Rosimar? Eu fico muito feliz de dar essa notícia para vocês, porque essa casa é uma casa de referência, nós temos uma vinculação amorosa, especial com essa casa, e muitas outras casas espíritas estão passando também a fazer isso. E casas espiritualistas também, outros movimentos, estão também fazendo isso. Então, em resumo, há 3 maneiras que espiritualmente se pode ajudar os animais. É através do passe, que é uma prática espírita e espiritualista. O passe é uma transmissão de fluidos, de energias, que vão ajudar na saúde espiritual e física daquele animal. Além disso, tem também a água fluidificada ou água magnetizada. O que é que significa isso do ponto de vista espírita? A água é a água, mas através de uma oração, de uma imposição de mãos, pela força do pensamento e através do auxílio dos espíritos desencarnados do mundo espiritual, é colocada medicamentos, é feita uma harmonização naquela água para que aquela água possa ajudar aquele ser, animal humano ou não humano, a restabelecer a sua saúde, a melhorar a sua condição. Então, isso também é muito utilizado em auxílio aos animais, é uma prática comum do espiritismo. Há também, além do passe, além da água fluidificada, há também, como já disse, as cirurgias espirituais. Por exemplo, nesse grupo, a ASEAMA, os fundadores são médicos veterinários. Então, eles têm a técnica física, médica, para ajudar esses animais. E espiritualmente, essas cirurgias não tem nada de intervenção com cortes, bisturis, nada disso. É uma cirurgia espiritual no corpo espiritual desses animais. Tá? Então, é um grupo, um espaço preparado, tecnicamente, onde estudaram a fundo as questões espirituais e onde há um auxílio, uma direção espiritual, para que naquele instante, num espaço organizado, higienicamente, espiritualmente dizendo, limpo, aquele animal recebeu um tratamento espiritual no seu corpo espiritual. E todos esses tipos de atendimentos, de tratamentos, espiritualmente para os animais, eles jamais excluem o atendimento médico veterinário. Eles são complementares, eles auxiliam a medicina veterinária a fazer o que tem que fazer com os animais. Então, de maneira nenhuma, o tratamento espiritual ele exclui o tratamento médico veterinário. São complementares. E os resultados, né, nem sempre se tem a cura, nem sempre... e não se pode jamais garantir a cura do animal, é um tratamento, é uma terapêutica, e há muitos bons resultados através dessa terapêutica também. Então, há uma maneira muito interessante, espiritualmente dizendo, de auxiliar também esses animais. E a ASEAMA, por exemplo, assim como outros grupos, eles fazem um atendimento à distância. Então, eu sugiro que vocês conheçam o site da ASEAMA, é aseama.org, e lá vocês podem fazer o cadastro de algum animal que estiver necessitando de algum auxílio, e lá tem as recomendações, umas orientações para que no seu lar você se recolha, para que você tenha um ambiente mais harmonizado, faça um evangelho no lar, e a partir daquele instante coloque uma água para você, uma água para o seu animal, e a equipe espiritual da ASEAMA vai até o ambiente do animal necessitado e vai fazer algum auxílio àquele animal. O grupo ASEAMA, Rosimar, atende 600 animais por semana. Na pandemia está fechado? Na pandemia está fechado, estão fazendo tratamento à distância, né? À distância. Porque a minha irmã, você conheceu, a Rosane, o cachorrinho dela está com um câncer na boca, né? Uhum. Então, nós estamos procurando tratamento médico, mas também gostaríamos de fazer o acompanhamento também pelo tratamento espiritual, né? Uhum. Ele já fez cirurgia, já fez criolipólise,
congelamento das moléculas. E não só isso, a gente está tentando fazer agora, está procurando um tratamento espiritual para ele, para o animal. Porque se não se promete a cura, pelo menos se promete, a gente tem o conforto espiritual. Tanto o conforto espiritual do tutor, no caso do dono, quanto do animal, entendeu? Porque, na minha opinião, você tratar o animal é você também ajudar o proprietário, o dono, o pai, né, do animal, o tutor do animal, a passar por isso que ele tem que passar. Porque quando tem um animal doente, a família inteira sofre. Não é só o animal que está sofrendo. A família inteira sofre, eu sei, porque todos os animais que a gente teve que ficou doente na minha família, e como eles são seres vivos, eles acabam adoecendo mesmo, né? Infelizmente, eles vão antes da gente, porque eles têm um período de vida menor aqui na Terra. Privilégio deles, talvez, não sei, entendeu? Assim, a gente tem que ficar mais tempo aqui para aprender mais, e talvez a gente tenha que aprender muito com eles, né? Talvez não, eu tenho certeza que a gente tem que aprender muito com eles. Quando você falou que eles são seres em evolução e que eles vão chegar ao espaço, ao ser humano, né? Eu acho que nós, seres humanos, que temos que aprender muitas coisas com os animais. Porque, enfim, isso é um assunto para uma live inteira, tá? Porque cada dia que eu convivo mais com o animal, eu aprendo mais o amor com eles. Eles são seres repletos de amor para dar para as pessoas. Só que nem todas as pessoas entendem isso. Então, e isso, quando eu estou falando, eu volto a falar, eu não estou falando só de cão e gato, tá? Cão e gato são animais domésticos. Eu estou falando de animais em geral. E animais em geral, os animais têm que estar na natureza. Então, os animais silvestres não têm que estar na sua casa como coleção. Isso não é coleção. Então, teve até o caso da cobra que foi noticiado, né? Também teve o caso do zoológico, que você sabe que eu ajudei a terminar com aquele maus tratos que haviam lá, tá? Então, animal não é álbum de figurinha para você estar colecionando. Hoje eu quero esse aqui, amanhã eu quero aquele, falta esse no meu álbum, falta aquele. Animal tem que estar no habitat dele, porque você retirar um animal do habitat dele, você está fazendo mal também ao meio ambiente. Porque tem todo um ciclo da vida que se fecha com aquele animal. Então, se você retirar todos aqueles animais, você vai estar atrapalhando o meio ambiente da onde você traz, você vai estar levando para lá. Mas não vamos fugir do nosso assunto direto, não. Tá? Rosimar, você disse uma coisa interessante que eu gostaria de comentar, que é o seguinte, a questão da relação do tutor com o seu animal, sobre a questão da doença, de alguma coisa. Tem estudos bem interessantes que demonstram que muitas vezes o animal ele adoeceu por causa de uma desarmonia do seu tutor, no seu lar, no seu ambiente. Então há essa troca energética, que é muito importante que a gente busque ter realmente uma harmonia no nosso lar, no espaço de convivência com os animais. Então, assim, o nosso desequilíbrio íntimo, né, um ambiente saturado assim de ódio, de raiva, de rancor, de mágoa, ele acaba por atingir também os animais, que são seres sensíveis, e muitas vezes eles vêm a adoecer por isso. Então, eu conheço amigos e amigas de médicos veterinários, muitas vezes fazendo uma entrevista para saber o que há com aquele animalzinho, quando ele é levado ao médico veterinário, eles acabam por descobrir ali que, na verdade, quem está adoecido é o tutor, não é o animal em si mesmo, né? Então, isso é mais um argumento para a gente reforçar aquela nossa primeira conversa aqui, de que os animais não são coisas, interagem energeticamente conosco. Então, assim, a nossa evolução moral, no sentido de conquistar a nossa espiritualidade, a nossa harmonia, o nosso equilíbrio, a gente também ajuda na convivência com os animais para que eles adoeçam menos, para que a gente crie um padrão energético, vibratório, que auxilie também esses seres. Então é bem interessante também esse aspecto. Agora que eu vi que a Rosane está comentando bastante aqui, Tá. ela está com um animalzinho fazendo um tratamento de câncer, né? Vocês estão abrindo lá, estão fazendo à distância, estão fazendo como nesse tempo de pandemia?
as casas espíritas que atendem animais e pessoas estão se adaptando a fazer tudo virtualmente, né? Claro que é um momento novo, desafiador, né? Todos nós estamos nos adaptando a uma vida mais virtual. Então, o grupo ASEAMA em si, eu sei que eles estão fazendo um tratamento à distância, Rosane. Então, entra lá no site, lá tem um chat para conversar diretamente com eles e se informe. Mas o tratamento de câncer, no seu caso, né, essa cirurgia espiritual, ela é realizada no corpo espiritual do animal, tá? E, como eu já disse, ela não dispensa os procedimentos indicados pelo médico veterinário. Eu realmente não sei dizer se eles estão agendando algo para fazer as cirurgias nesses casos específicos, mas se informa lá e busca apoio, porque ajuda muito. Já utilizei aqui para casa várias vezes, né, para a minha filhota canina, a Kiara, e realmente eu percebi uma mudança, um auxílio muito grande na melhora dela. Enfim, fica aí a dica, procurem esse atendimento, atendimento gratuito, feito de boa vontade, de intenção pura, realmente para ajudar esses seres que são os nossos irmãos também. Tá. Vamos falar um pouco agora sobre ética animal. A gente pode bater esse papo sobre ética animal e o direito do animal, quais os direitos que todos os animais pleiteiam, entendeu? Merecem, não pleiteiam, eles merecem. Quais os direitos que nós, seres humanos, devemos lutar para eles terem? Boa pergunta, Rosimar. A ética animal, decorrente aí da filosofia, é uma disciplina nova, uma disciplina recente, um pensamento novo que vem de roubar aí várias barreiras, sobretudo a barreira que nos distancia do mundo natural, da barreira que nos distancia dos animais não humanos, dos ecossistemas, da natureza como um todo, do ideal que nos elegeu como os senhores do mundo, naquele ideal antropocêntrico, onde todos os outros seres, todas as outras vidas só existem em função da humanidade. Então, nós estamos vivendo um descentramento do humano, porque nós estamos aprendendo, na verdade, a perceber que outras espécies não humanas coabitam conosco e têm esse direito de coabitar conosco. Têm o direito de viver assim como nós gostamos de viver, sem que ninguém nos tire o direito à vida. Então, a ética animal, a filosofia, ela busca fazer com que nós percebamos que as outras espécies, que as espécies não humanas, elas têm o direito de viver e têm um valor em si mesmo, têm uma dignidade própria, têm um valor além de nós, independente de nós. Então, busca incluir nas nossas considerações morais, nas nossas decisões morais, os interesses desses seres também. Você disse muito bem no início aqui dessa live, que você está caminhando para o veganismo. Então, você está tomando uma decisão ética, uma decisão moral. Você está se perguntando por que e como agir perante os animais. Então, você disse, eu estou comprando pasta de dente que não faz teste em animais. Essa é uma decisão moral, ética sua, que está levando em consideração os interesses dos animais de viver, de não sofrer. Então, quando a gente decide não consumir um animal, a gente está tomando uma decisão ética, moral, de permitir que esses animais não sejam confinados, abatidos, comercializados como coisas. Então, trazendo a parte prática da ética animal, é por aí. Poxa, as minhas decisões, as minhas ações no mundo afetam as outras vidas. E a ética animal, especificamente, diz que afeta a vida dos outros animais. Então, de que maneira posso eu viver afetando o menos possível a vida de um outro animal? Essa é a pergunta, essa é a decisão que a gente precisa eticamente, moralmente tomar para excluir do nosso âmbito, na medida do possível e do praticável,
toda a violência, toda a opressão contra os animais. Então, é uma decisão pela não violência. É uma decisão que leva em consideração os interesses desses animais. E a ética animal está na base dos pleitos jurídicos de direito animal. Ela é um conceito-chave ali que sustenta pleitearmos direitos aos animais. Então, a ética animal basicamente é por aí, tá? Resumidamente é por aí. E a gente, então, a gente aqui no MOVE, nós chamamos o MOVE de Movimento pela Ética Animal Espírita, porque a gente inclui o aspecto espiritual, e a literatura espírita ela é rica em conteúdos que nos pedem um engajamento pelos animais. Posso até recomendar algumas obras para vocês que estão aqui nos seguindo. Eu trouxe aqui, ó, Seria ótimo. A Questão Espiritual dos Animais, da doutora médica veterinária Irvênia Prada, já aposentada pela USP, Universidade de São Paulo, uma grande referência para nós no direito animal, pelos laudos técnicos que ela realiza, pelo trabalho que faz, e ela é espírita e é uma grande referência para a gente no espiritismo, sobretudo pelo trabalho que faz pelos animais. É uma obra que recomendo bastante, fala de ética animal também. Uma outra obra que eu recomendo, Rosimar, Momento Propaganda. Essa Fique à obra aqui, vontade, gente. a live é sua. Olha que interessante, ó. O Evangelho dos Animais. Inclusive aqui no MOVE, nós estamos fazendo uma série de MOVEcasts, de podcasts, sobre esse livro. Então, capítulo a capítulo, a gente vai gravando essa conversa e disponibiliza no Spotify e nas outras redes. Então, é muito interessante. Esse daqui, ó, foi psicografado lá no grupo ASEAMA, pela equipe Maravilha. espiritual da ASEAMA. Então, lá há uma equipe espiritual de espíritos que dirigem a ASEAMA e psicografaram esse livro através da médium Sandra Calado. É um livro muito interessante também, que nos ajuda a perceber a nossa relação com estes seres e qual que é a natureza desses seres e a nossa também, que é a mesma. O que muda é a fase evolutiva. O que acontece? O animal humano precisa entender que ele não é o único ser exclusivo e todo-poderoso do planeta. O dia que o animal humano se conscientizar que o animal não humano também tem direitos, e também sofre, também tem sentimentos e também vive como a gente, o animal humano vai entender que ele não pode abater de qualquer maneira o outro animal para o consumo dele, ele não pode fazer o outro animal sofrer para ele, para o bem-estar dele, ele não pode usar o couro do outro animal em cima dele para ele se agasalhar, já que existem tantas outras formas da gente viver, entendeu? Então eu não posso colocar o couro de um animal numa bolsa e sair andando com um bicho morto carregado no braço e achar que eu estou andando, entendeu? Indo bem, porque eu até brinco quando eu chego numa loja e pergunto, essa bolsa assim, aí a vendedora vem falar, é couro puro. Então eu já falo, eu não quero. Não, mas é couro legítimo. Eu não quero. Sapato. Ah, é de couro puro. Não me interessa. Eu não quero. Não uso. Não vou usar nos meus pés o sofrimento de um animal que passou por ali. Não vou usar em cima de mim o sofrimento, não vou me vestir com o sofrimento de um animal. Não vou guardar minhas coisas com o sofrimento de um animal. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, vai muito além do que a alimentação. Vai na sua vida toda. Até onde você, como um animal humano, tem o direito de mutilar ou de aniquilar a vida de um animal não humano. Você não tem esse direito. Isso não é ético, isso não é correto, e as pessoas vão ter um dia que entender dessa forma. Entendeu? Então não vai só na alimentação. Para mim, vai muito além da alimentação. Porque quando eu chego num lugar e falo que eu não gosto de confraternização com churrasco, com essas coisas que as pessoas gostam, muitas vezes as pessoas não entendem o que eu estou falando. O que eu estou falando é que eu não quero comemorar uma vitória, ou comemorar um aniversário, ou comemorar qualquer coisa, fazer uma confraternização na base do sofrimento do animal. Entendeu? Até vou, participo, para poder não ficar totalmente fora, mas eu não fico totalmente à vontade.
Eu fico muito mais à vontade quando a confraternização gira em torno de uma coisa que não haja sofrimento com o animal. Tá? Eu, Uhum. Rosimar. Mas eu não posso exigir que as outras pessoas façam igual eu faço. Pensem da mesma forma que eu penso. Então, a gente aceita as diferenças das pessoas e convive com elas. Mas eu gostaria muito que as pessoas também entendessem o meu sentimento e que começassem a me respeitar mais da maneira que eu sinto. Entendeu? Eu não Uhum. posso passar isso para as outras pessoas. Tem várias amigas aqui me ouvindo, me entrando aqui na live, estão olhando e devem estar pensando, poxa, eu fiquei perturbando ela, poxa, eu forcei uma barra, não sei o quê. Por que isso, Rafael? Eu nasci assim. Então eu não tenho como mudar agora. Depois de velha, eu não vou mudar, entendeu? Assim, eu sou Não, uma muda pessoa que não. eu não virei vegetariana, eu nasci vegetariana. Então, não existe para mim a vida sem um animal ao meu lado. Desde a minha infância, desde o do meu tratamento com meus pais, como eles tentaram inserir a carne no meu alimento, tentaram de todas as formas, porque não era fácil, com 50 anos atrás, você dizer que não queria comer carne. Hoje em dia, as pessoas têm outras opções. Naquela época, não tinha. Então, como é que essa menina, né? Agora eu vou falar, como é que essa pirralha veio para aqui e quer mudar tudo? Entendeu? Então eu não quero mudar tudo. Eu não quero, eu quero mudar a minha vida e caminhar cada vez mais de forma evolutiva, porque eu acho que a gente está nessa terra para evoluir. Ninguém está nessa terra Isso. para poder andar para trás. Então, assim, eu quero que todas as pessoas que estejam ao meu lado considerem que elas possam evoluir de uma forma. Então, eu tenho gato e às vezes as pessoas falam, ah, gato é traiçoeiro. Não, gato não é traiçoeiro. Traiçoeiro é o ser humano, infelizmente. Então, o ser humano, se ele aprender com os animais, ele vai estar muito melhor. Se ele observar os animais, ele vai estar muito melhor. E se ele respeitar os animais, vai ser maravilhoso. Ele tem que aprender a respeitar os animais. Vamos lá. Posso te fazer outra pergunta? Ou você quer falar alguma coisa? Deixa eu fazer um comentário aqui, que tinha um pessoal perguntando aqui outras coisas. Mas, enfim, além da questão do passe, da água magnetizada, da fluidoterapia, tem também algumas casas de cromoterapia, tem outras possibilidades também de auxílio a esses animais. Tem aqui no Rio de Janeiro, lá na Tijuca, eu acho que o pessoal aplica reiki em animais. Então, assim, procurem espaços que estão preparados, dedicados, que realmente podem ajudar muitos animais com esses tratamentos espirituais. E esses conflitos são comuns, né, Rosimar, que você citou, da sua vivência enquanto vegetariana, fazendo essa transição para o veganismo. Estamos vivendo uma mudança de paradigmas, né? Então, por exemplo, a pessoa na loja, isso acontece muito comigo também, para te agradar de boa intenção, ela diz que é feita de couro legítimo, né? São duas realidades que estão em conflito e é bom que esteja em conflito porque esse contraste vai gerando uma nova consciência, né? Então, é verdade, a gente passa a perceber que aquele couro vem de um animal que sofreu muito e aquilo foi extraído à força dele contra a vontade, e isso é culturalmente ensinado. Geralmente as pessoas não fazem isso por maldade, mas é porque estamos arraigados numa cultura realmente que prega isso por todos os lados. E então, aqueles que vão despertando, que nascem com essa sensibilidade, como você disse que foi o seu caso, já nasceu, né, com o vegetarianismo como uma coisa muito certa para você, vão vivendo esses conflitos. Mas através daí, desses conflitos, desses contrastes, a gente vai avançando também. Mas o importante de entender é isso, que essa é uma decisão ética, moral, de suma importância para a vida de todas as vidas desse planeta. Por exemplo, Rosimar, são 70 bilhões de animais terrestres mortos por ano para consumo humano. Nós somos 7 bilhões e alguma coisa de seres humanos. São 70 bilhões, é 10 vezes mais. E alguns com Então, muita crueldade, né? é, como que o planeta vai sustentar esse tipo de realidade? Como que nós vamos evoluir moralmente fazendo isso com as outras vidas que têm todo o direito de viver?
né? E como vamos ter saúde, né, onde a gente já sabe hoje em dia diversos protocolos e pesquisas científicas demonstrando quão prejudicial é consumir outros animais. Muito prejudicial, né? No universo vegetal, uma vida consumindo plantas, ela é muito mais saudável do que uma dieta à base de carnes de animais e derivados. Então a gente ganha em saúde, a gente ganha em meio ambiente e a gente ganha em ética e moral no sentido de permitir a vida dos animais. E a Então é gente uma ganha decisão espiritualmente. A espiritualmente, gente sem ganha uma dúvida. paz espiritual muito grande, É entendeu? uma decisão muito bonita, muito Que algumas acertada. pessoas ainda não conhecem, mas o dia que elas conhecerem, elas não têm caminho de volta. Isso é um caminho que Tem você muito. começa a fazer e que não tem volta. Se você estiver consciente do que é, do sofrimento que é, de como acontece, entendeu? É porque, infelizmente, o ser humano está muito ligado ao vil metal. Então, o que dá mais dinheiro a ele? É abater o animal? É transportar o animal daqui para a Turquia em carga viva? Isso que está sendo bom para ele? Isso que está sendo mais lucrativo para ele? Então, é dessa forma que ele vai fazer? Não. Né? Na vida, a gente não tem que só correr atrás disso, do dinheiro. Na vida, a gente tem que correr atrás da ética, atrás da conscientização e da evolução espiritual. Essa é a grande corrida da vida. A corrida atrás do dinheiro sem escrúpulos, sem sentimentos, sem. Enfim, eu fico até emocionada de falar. Mas a corrida atrás do dinheiro não leva. Toca aí, Rafael. Isso mesmo. Existimos para fazer os outros felizes, né? E que todos os seres sejam felizes, né? Enquanto a gente realmente age agredindo a vida alheia, né, a gente realmente não cumpre a finalidade da existência, que é que as criaturas sejam felizes realmente. Então, a gente precisa fazer esses esforços, como muitos estão fazendo, para que sejamos pessoas realmente mais éticas, mais respeitosas uns com os outros. Porque ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ser desrespeitado, violentado, oprimido. Então, um critério que a gente se esforça para não fazer isso com os outros, sejam espécies humanas, sejam espécies não humanas, né? Então, que a gente aprenda realmente a coabitar. É E não esse é fazer, na minha opinião, é não fazer com os outros o que você não quer que faça com você. Aí você pensa, exatamente e se fosse comigo? Eu ia viajar daqui para a Turquia dentro de um navio e sem tratamento nenhum, com sofrimento, ficar 40 dias em quarentena, mais de 40 dias em quarentena, embarcar naquele navio, colocar como carga viva, chegar lá, ficar mais um tempo também dessa forma, para depois ser abatido. Então, se o objetivo já é o abate, que eu não concordo, mas que tem gente que ainda não consegue entender dessa forma, que ele sofra menos e socorra aqui, que não vá dessa forma para lá. Entendeu? Já que a gente não consegue evitar que as pessoas façam as coisas como a gente gostaria que fosse feita, vamos então respeitar os animais e ter ética com eles. Não fazer a coisa sem ética, da forma que é, só porque é mais lucrativo para a pessoa. É esse o meu Exatamente. pensamento. E o direito animal, que você perguntou também, tem até alguns companheiros e companheiras aqui assistindo que são da área também. Tem o Gabriel, que está iniciando na área do direito animal, tem ajudado ele a seguir essa trajetória, ele é da área do direito também. Então, o direito animal, ele pleiteia, sobretudo, Rosimar, a descoisificação dos animais na legislação. Ele pleiteia É em um sua sonho. essência. Oi? Isso é um sonho que vai ser É o realizado. sonho que vai ser realizado, exatamente. Então, ele pleiteia o reconhecimento da dignidade do animal, desse princípio básico do direito animal, independente de qual for a nacionalidade da ordem jurídica que o contemple. O princípio básico a ser reconhecido é o princípio da dignidade animal. Ou seja, o animal tem uma dignidade própria, um valor em si mesmo. Ele não é uma coisa. Então, portanto, ele precisa ser resguardado,
de práticas cruéis, de maus tratos, de abandono, de violências contra ele. No direito animal brasileiro, nós temos na nossa Constituição Federal, no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, uma regra de suma importância para o direito animal, que é a regra de vedação da crueldade contra os animais. Então, na nossa Constituição, nós temos um artigo, um dispositivo que reconhece implicitamente que os animais são seres sencientes, têm capacidade de sofrer, têm desejo de viver, se interessa pela própria vida. Então, por isso a Constituição diz, é vedado as práticas cruéis aos animais. E, além disso, nós temos outras leis, como a Lei de Crimes Ambientais, que no seu artigo 32 tipifica o crime contra a dignidade dos animais. Então, ali, maus tratos, né, e outras espécies ali de violência com os animais são tipificadas como crime. Só que as penalidades são muito baixas ainda, né, de 3 meses a 1 ano, por exemplo, nessa Lei de Crimes Ambientais. E que acabam se transformando em cestas básicas ou não? Exatamente. Nesse caso, sim, né? Então, há projetos de lei, proposições legislativas, visando alterar esse artigo para aumentar a pena. Então, eu não sei se você está acompanhando, tem um caso lá em Minas Gerais, do cãozinho Sansão, que ele teve suas teve as 2 patas amputadas, as patas traseiras. Exatamente. Então, está rolando petições públicas, manifestos, pressionando os políticos a aprovar esse aumento dessa penalidade nesse artigo. Então, busquem essas petições, me busquem nas redes sociais. Inclusive, eu estou repassando a assinatura do caso Sansão, porque você pegar 2 pessoas, pegarem um animal e decepar as 2 patas traseiras, e ainda amarrar o focinho do cão com arame farpado, é uma crueldade muito grande. Então, assim, Exato. eu estou divulgando a petição para poder mudar a legislação nesse sentido. Então, não vai ficar só em Minas isso, não. Isso vai ser rodado pelo Brasil inteiro, a gente não pode deixar. Então, são nesses casos absurdos, graças a Deus, em São Paulo, agora bem perto de tudo que ele passou. Né? Mas, sim. O milagre de estar vivo. O milagre de estar vivo, porque para poder ter cortado as patas dele, as 2 patas, poderia ter sangrado até a morte, mas as pessoas que fizeram isso, os seres humanos cruéis que fizeram isso, têm que responder de forma firme e de forma séria por essa crueldade. Não pode ficar desse jeito. Quem vai lutar por eles somos nós, porque eles não têm voz. Então, você maltratar um animal e fazer um negócio desse com um animal é uma coisa muito mais séria do que você fazer com qualquer outro ser humano, ou você não pode fazer isso com ninguém. Mas vamos lá. Com o animal, ele não pode nem se defender, ele não pode nem mudar a legislação, ele não pode nem gritar por ele. Então, ele precisa de gente que grite por ele, que fale por ele, que realmente goste dele, que não use ele para poder estar em certos lugares. Então, isso que eu tenho a dizer sobre esse assunto aí. Né? É muito triste, porque as pessoas se apoiam na causa animal para poder conseguir essa ou aquela vantagem. E isso não pode ser feito dessa forma. A causa animal tem que ser uma coisa que a pessoa realmente sinta para poder, de fato, ajudar. Isso mesmo. Então, o direito animal faz esse pleito e a nossa legislação precisa mudar bastante para que a gente confira realmente direito aos animais. O nosso Código Civil ainda trata os animais como coisas, propriedades, objetos. Então, é uma lei que precisa ser alterada e adequada. O próprio Estatuto Jurídico dos Animais, na nossa legislação, que são vistos ainda, regra geral, como objetos de direito, precisa ser redimensionado, ou seja, esses seres animais precisam ser reconhecidos como sujeitos de direito na nossa legislação. Então, para nossa alegria, há juízes de direito, há advogados, há veterinários,
a pessoas, né, Pessoas de no todos legisla- os ramos da sociedade. Inclusive, também exatamente, se engajando. se engajando nessa causa. Como você falou do cãozinho Sansão, teve também o caso da cadelinha Brigitte, que ficou presa dentro do carro e que o dono perdeu o direito de estar com ela. Então, o juiz já entendeu que ela é sujeito de direito, porque ele tomou a posse dela do dono que deixou ela dentro do carro, né? Considerou maus tratos. Então, não existe só pessoas que fazem maus tratos. Existem os juízes que já estão mudando, e com isso as pessoas vão mudando e os animais vão tendo direitos que eles já têm, mas que a gente não reconhece que eles têm. Exatamente. E a nossa Constituição, Rosimar, ela nesse próprio artigo 225, o artigo diz que, deixa eu pegar aqui o artigo, que impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, é uma imposição ao poder público e é um dever da coletividade. É um dever nosso, enquanto cidadãos, defender o meio ambiente e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E eu fico feliz com isso porque a literatura espírita, vários espíritos falam que é um dever sagrado nosso, enquanto seres humanos, que precisamos assumir essa responsabilidade sagrada de preservar e defender a vida dos animais e do meio ambiente. Então, a nossa Constituição e valores espirituais, éticos, também pleiteiam o mesmo. Então, para a gente assumir o nosso caráter de humanidade, é um dever nosso que a gente exclua da nossa vida as crueldades contra os animais. Então, isso é muito bonito e eu fiquei muito feliz de ter encontrado isso na doutrina espírita. E, Rosimar, não sei se dá tempo, tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui, que é muito Claro. comum, que é a Paula Franca Gomes. E ela perguntou assim: mas as plantas não são vidas? Também não sofrem para ser arrancadas na terra e ser consumida por seres humanos? É uma pergunta muito comum e me permita respondê-la aqui. Sim. Então, Paulo, Paula é há uma uma grande diferença. amiga minha. Que legal. Eu agradeço a sua pergunta, ela vai ajudar muito aqui a gente esclarecer essa questão e é uma dúvida muito comum, realmente. Então, há uma diferença, Paulo, muito, muito grande entre um animal e um vegetal. Uma diferença ali, tanto em capacidade de sentir dor, de experienciar a dor, porque um animal ele tem sistema nervoso, ele tem toda uma forma de processar a dor e ele já tem um nível de consciência alargado, uma inteligência rudimentar, mas já mais desenvolvida do que na fase vegetal. Então, a capacidade dele de sofrer já é evidente nessa fase de animal. Então, um experimento simples, né? Quando eu corto um alface e se eu cortar um animal, a gente já percebe a diferença que há, né, entre esses dois elementos. Então, assim, não é a mesma coisa. O caráter da senciência, que é típico dos animais não humanos, é o caráter realmente distintivo, onde precisamos respeitar esse direito deles de não sofrer, diferente de uma planta que não tem essa capacidade ainda de sofrer. Eu creio que a planta tem uma sensibilidade, mas muito diferente daquela da fase de humanidade. Até cientificamente, né, isso já é muito bem sustentado, de que os animais têm essa capacidade de sofrer e as plantas não. Claro que um dia, espiritualmente dizendo, vamos chegar aí, não sei daqui a quantos milênios, né, num patamar onde a gente vai viver só do ar, né? Vai viver do prana. Né? Mas enquanto precisamos nos alimentar, o que a gente precisa fazer como uma decisão ética, moral? É escolher um tipo de alimento que menos afete a vida do outro, que menos afete o ecossistema. Então, uma decisão que escolha viver de plantas, consumindo o necessário à nossa subsistência, ela é melhor, eticamente dizendo, do que consumir os animais que têm interesse pela própria vida e que sofrem. Tá bom?
Te agradeço a pergunta, espero ter contribuído aí. Bom, por incrível que pareça, nós já estamos quase que no finalzinho da nossa live. Passa rápido, né? Passa rápido, quando o papo é bom, passa rápido. Eu queria dizer aqui que foi um prazer enorme estar com você aqui, batendo esse papo. Um prazer muito grande a todas as pessoas que assistiram, tá? Vários amigos meus, muitos amigos seus. As pessoas que entraram nessa live hoje realmente são pessoas que estão interessadas em mudar a forma de vida, porque a live foi noticiada que seria live em defesa praticamente dos animais, cura espiritual dos animais, quer dizer, então se a gente se preocupa com a cura espiritual dos animais é porque a gente se preocupa com os animais de forma geral, tanto eu, quanto você, quanto todas as pessoas que estão nos assistindo. Todas as pessoas são muito importantes para poder, juntos, a gente traçar um ponto de mudança para a vida animal no planeta. Eu não vou conseguir nada sozinha, você não vai conseguir nada sozinho. Se a gente se unir, a gente consegue alguma coisa junto, porque ninguém consegue mudar nada sozinho. Então, assim, esse bate-papo aqui nosso vai ficar gravado e eu queria agradecer a todas as pessoas que acompanharam, a minha sobrinha Ingrid, a minha irmã Rosane, a Tereza, a Paula, enfim, muitos amigos, o Gabriel, Beatriz, nossa, muita gente. Agora que eu estou olhando aqui, Raquel, minha prima Cida. Oi, Cida! Ficou famosa de novo. Porque minha prima fala que eu nunca falo dela nas lives. Agora, toda live eu falo nela, porque ela vem, assiste e eu falo. Muito obrigada, Cida, pela audiência. E te agradecer de montão. Tempo para você se despedir. Agradeço muito também ao convite. A gente nunca pode, né, perder uma oportunidade de dar voz e ouvidos aos animais. E é para a gente motivo de muita alegria ver tanta gente interessada em conhecer esse assunto e demonstra realmente que a sensibilidade está mudando. E uma educação animalista é um princípio fundamental para a gente realmente avançar nessa temática. Então, usar os nossos espaços de influência, o Instagram, o Facebook, o nosso convívio com o outro, sempre de maneira respeitosa, não violenta, é importante para a gente disseminar realmente esse amor, esse respeito pelos animais, que a gente tanto acredita e está se engajando para isso. Então, só agradecer a Deus, agradecer a você, Rosimar, a sua família, e a todos os irmãos e irmãs que participaram aqui. Deixa eu só te perguntar, a última pergunta, que está faltando 1 minuto e pouquinho para acabar. O tratamento espiritual para os animais, vocês estão fazendo de forma, que você falou, não presencial no momento, mas a fluidificação fica ao lado, coloca água. Você explica rapidamente isso, porque estão me perguntando aqui. E como pode ser feito isso nesse tempo de pandemia? Tá, entrem no site lá, aceama.org, porque a minha casa espírita ainda não está fazendo esse atendimento. A ACEAMA está fazendo. Então, entre lá, aceama.org, e lá tem toda a orientação para o tratamento à distância. Vai ensinar como fazer a água em casa, o evangelho em casa, vai dar todas as recomendações para como fazer. E lá, inclusive, tem um chat para conversar diretamente com os integrantes da ACEAMA. Então, aproveitem mesmo. Está terminando, Rafael. Foi um prazer enorme estar com você. Espero que a gente tenha trazido paz e esclarecimento para as pessoas que estiveram aqui